Atenção para o top de 5 segundos. Hoje vamos conversar um pouco mais sobre a construção a seco. Mas o que é isso? Quais são as formas de construir a seco? E quais as tendências da construção civil aqui no Brasil? Para responder a essas e outras perguntas, vamos conversar agora com um especialista no assunto, o empresário Thiago Lima. Numa época em que diversos setores tentam diminuir o consumo de água, a construção também tem ferramentas para isso. Hoje você vai conhecer sistemas de construção que praticamente não utilizam água. Thiago, obrigado pela sua presença aqui conosco, mais uma vez em Home TV. Gostaria de começar essa nossa conversa sabendo quais são esses sistemas construtivos a seco de que a gente tanto fala aqui. Olá, obrigado Vicente pela oportunidade novamente. Todo mundo conhece sistemas construtivos a seco através do drywall, que foi um dos pioneiros a chegar no Brasil, né? Então, desde a década de 80, nós temos aí a inserção do sistema drywall, né, o gesso acartonado, através de grandes construtoras que utilizavam para fazer os seus fechamentos internos, otimizando o espaço, né, por utilizar paredes menos espessas, com um desempenho térmico e acústico muito melhor do que já oferecido no sistema tradicional. Realmente o drywall a gente conhece muito. Inclusive, quando a gente vai comprar um apartamento, a gente percebe que nesses novos edifícios, a maioria da parte interna é utilizada com drywall, é isso mesmo? Isso mesmo. Com essa opção de sistema, você consegue otimizar a questão de custo de fundação, por utilizar pelo próprio peso da edificação ficar mais leve, pela agilidade do processo construtivo, porque se utiliza 1/4 do tempo para fazer uma parede interna de uma divisão de apartamentos ou de ambientes, e a questão também do desempenho térmico e acústico, que oferece um melhor desempenho, né, como a gente está falando de desempenho, oferece uma melhor qualidade de vida, uma melhor qualidade final de acabamento também para essa edificação. Então, por isso, não só as grandes construtoras, como eu já falei que começaram na década de 80, mas hoje todas as construtoras que vislumbram qualidade de obra e agilidade, né, e produção, utilizam o sistema em suas edificações. Nós temos percebido que há uma mudança cultural aqui no Brasil, ainda que pequena, ainda que devagar, a gente percebe que algumas construtoras já estão migrando do sistema de construção tradicional, aquele convencional de alvenaria, para novos sistemas, como é o caso do steel e do wood frame. É isso mesmo? Vocês percebem isso? Sim, o movimento não só do steel como o wood, né, a gente falando a grosso modo, a construção frame, né, a construção seca, ela vem a passos meio que tímidos, né, durante esses anos, mas hoje nós temos alguns grandes cases de sucesso, não só em Curitiba, que eu acredito que foi um dos berços dessa aceitabilidade do sistema, né? Então eu acho que tudo que é aceito em Curitiba ou no Paraná, ele vai para os demais estados do país. Existe uma marca aqui no Paraná, né, de que tudo é testado aqui primeiro para ir para fora. Existe uma conversa nesse sentido. Exatamente. Eu acho que é um público bem exigente, né, que realmente gosta de ter certeza do que está consumindo. E é um produto também ainda dito como um sistema inovador. Então, tudo que é inovador precisa passar por algumas provas. E eu acho que o Paraná, o Curitiba, é um berço bem interessante para esse teste. Então, com base nesses cases de sucesso, o sistema foi expandindo pelo Brasil inteiro. Então, hoje nós temos N casos de grandes consultoras e até mesmo consultoras de menor porte utilizando o sistema para grandes empreendimentos, justamente pela sua praticidade, pela sua possibilidade de industrialização e pela qualidade final de obra. Inclusive, no Brasil nós temos esse problema de déficit habitacional, né? Quer dizer, um sistema que consegue construir inúmeras casas com rapidez, com agilidade, seria muito interessante que fosse muito utilizado, muito mais do que ele é utilizado aqui, né? Sim, sem sombra de dúvidas. O sistema já foi criado justamente para atender o déficit de moradias em algumas cidades dos Estados Unidos, né? Na época da Segunda Guerra e depois até o pós-guerra no Japão, né, a reconstrução das cidades atingidas pelas bombas. Então o sistema, se você citar os 5 grandes países, né, 5 países desenvolvidos, você não tem nenhum que utiliza o sistema arcaico e artesanal de construção, que é a alvenaria. Então nós temos esse exemplo de sucesso em todos os países desenvolvidos do mundo. Então nós só temos o Brasil e alguns países da África que utilizam a alvenaria.
Então, ainda de forma crescente, a gente cresce, na verdade, o sistema cresce a 3 dígitos todo ano, mesmo crescendo em escalas de 3 dígitos, né, sempre de crescimentos exponenciais, ainda não atingiu um número adequado que a gente acredita que atendesse às necessidades do mercado. E aqui tem uma questão que é curiosa, quer dizer, se os sistemas construtivos em wood frame, steel frame são muito utilizados naqueles países desenvolvidos, que são sistemas considerados inteligentes, por que ainda aqui no Brasil, na tua opinião, Thiago, não é tão disseminado esse tipo de construção? Por que isso acontece? Eu acredito, eu posto todas as minhas fichas na questão cultural. Eu, pelo menos, nasci e fui criado numa casa de alvenaria, onde todo mundo acredita que tijolo empilhado oferece segurança. Muito pelo contrário. Então, nós temos no sistema lá, steel frame, até mesmo no wood frame, uma questão técnica que atende todas as exigências da norma 15575, que é a norma de desempenho brasileira, e que não deixa a desejar em nenhum ponto, nenhum critério. Então, assim, é mais a questão cultural mesmo, né, pela praticidade, por até ser mais divulgado, até a questão de já ser um fato consumado, né, então já está há anos no Brasil. Mas o frame, né, o steel frame e o wood frame, eles ganham espaço a cada dia e de maneira exponencial. Então eu acredito que no futuro próximo os sistemas frame serão a primeira opção de construção no Brasil também. Tem muitas casas, por exemplo, aqui em Curitiba, no Paraná, em sistemas a seco? Sim, existem vários casos, como eu te falei, vários cases de sucesso. Hoje as empresas, as construtoras, principalmente as construtoras de grande porte, elas buscam nesses sistemas essa possibilidade ou essa inteligência de construir. Então elas buscam sempre inovação. Hoje a gente sempre fala que o celular não é só feito para falar e receber ligação. Sempre compramos um produto esperando algo mais dele. E é o que as consultoras, o próprio consumidor espera do frame. Então eles querem agilidade, eles querem uma obra muito mais rápida e lógico, que ofereça melhor conforto e principalmente questão de resíduos, né? Então nós temos uma baixa emissão de resíduos e o resíduo nada mais é do que o teu dinheiro indo para a caçamba. Então, esse feeling, esse sentimento, as consultoras e tanto o consumidor final também tem. Estamos vendo algumas fotos de obras realizadas em steel frame primeiro, que seria a estrutura de aço, é isso? Isso mesmo. Então, são perfis de aço galvanizado, então eles atendem uma norma, na verdade é uma diretriz SINAT, que chama de diretriz SINAT 003, do steel frame e a 005 do wood frame. Então, não é feito de forma empírica, né? Então isso já existe uma pré-norma para isso. Então, com que atende todas as exigências da norma 15575, que é a norma de desempenho. Então vamos lá, se a gente comparar um sistema de construção a seco, o wood frame, o steel frame, o sistema convencional da alvenaria, velha, conhecida, que tipo de relação a gente pode fazer? É mais caro, é mais barato? Eu acho que antes de falarmos sobre valores, né, que hoje é realmente importante, é um fator decisivo na hora de optar pelo sistema ou não, mas a primeira coisa que a gente tem que colocar na ponta do lápis é a questão da rentabilidade, ou seja, em quanto tempo o meu dinheiro volta, ele retorna, para quem é um investidor ou para quem é até mesmo um consumidor final que está comprando a sua primeira casa ou fazendo um investimento para garantir o sustento da família, né? Então nós temos algumas questões correlatas a isso que acabam fazendo com que o custo ele acaba ficando como um segundo plano, né? Então, por exemplo, uma casa de 300 metros que o Vicente vai fazer para alugar. Então, uma casa que você consegue construir e alugar em 3 meses é muito melhor do que uma casa que você vai construir e alugar daqui a 1 ano. Então, o teu investimento volta muito mais rápido para o teu bolso. Para um caso de um casal que vai estar vendendo um apartamento e vai construir a sua primeira casa. Então, o período de construção, geralmente, ele está vendendo o apartamento dele, buscando outros subsídios para a compra desse imóvel, para a construção desse imóvel. Então, esse time de obra, ele acaba ajudando muito na escolha. A questão, lógico, do preço é inerente a essa escolha, né? Então, quanto mais rápido eu construo minha casa, quanto menos entulho, menos resíduo eu gero dessa casa, quanto mais de conforto eu tenho nela, isso faz com que o preço realmente seja mais atrativo, né? Então, na ponta do lápis, acaba tendo um preço diferenciado também. A gente sempre fala que, nas nossas reuniões com clientes, que o preço, no pior das hipóteses, saiu mesmo que uma alvenaria, né? Só que você tem alguns fatores que acabam deixando com que ele fique não mais barato, mas mais interessante para o consumidor.
falando de prazo de obra, uma casa de, por exemplo, 100 metros quadrados, né? Só para fazer um exemplo aqui. Qual o prazo de uma obra em sistemas construtivos a seco numa casa dessas? Uma casa, lógico que vai depender do projeto, mas é um projeto, uma casa que em média levam 30 dias para ser executada. É muito mais rápido que a alvenaria, por exemplo. Exatamente. Até pelo baixo emprego da água, na verdade, pela baixa utilização da água no sistema construtivo, isso ajuda muito na questão de execução. Então você não depende de alguns períodos de secagem ou de cura de concreto, por exemplo. Você não tem algumas fases da obra que tem numa obra convencional que você acaba ganhando tempo utilizando sistemas a seco. Ela é muito mais rápida e aí sim o custo-benefício acaba se tornando melhor. Muito maior o custo-benefício, né? Eu percebo que existem muitos condomínios fechados de casas em que as casas já estão sendo construídas quase que totalmente em steel frame, por exemplo, que é a estrutura de aço galvanizado. Você tem a mesma opinião? Você percebe isso também viajando pelo Brasil inteiro? Sim. Nós temos, como eu falei já numa questão anterior, nós temos hoje N situações ou N cases de sucesso de grandes, médias e pequenas construtoras que buscam no sistema uma forma de produção. Então, principalmente para condomínios, né, o sistema ele cai como uma luva, porque quando você, uma construtora, um investidor, ele aporta o dinheiro, né, para isso, ele não tem tempo, né, então ele quer ver o dinheiro muito mais rápido de volta no bolso dele. Então o sistema permite essa volta do dinheiro mais rápido com a qualidade e com o desempenho que o consumidor final, né, vai estar buscando. Apesar da gente não ver muito construções em steel frame se comparado com o sistema convencional, justamente por essa questão cultural de que a gente falava aqui, por outro lado, a gente sabe que a construção é muito mais rápida, portanto você tem muito menos tempo exposto a um tipo de obra desses. A pessoa passa, por exemplo, esse esqueleto que a gente está vendo na imagem, a pessoa vai ver o quê? 1 mês, no máximo 2 meses, no esqueleto a casa. Depois, aparentemente, é como se fosse alvenaria. Exatamente. Então, como em alguns casos, às vezes nem 1 mês, né, dependendo do cronograma de obra e do porte da obra. Então, eu já vi casas de 300 metros serem feitas em 3 meses, né, isso chave na mão. Então, comparado a uma edificação em sistema convencional, você tem até 1/4 de tempo de execução. Então, isso faz com que o dinheiro do investidor, do consumidor final, no caso, ou da própria construtora, ele seja utilizado da melhor forma, né, sem maiores desperdícios e, lógico, tendo o seu resultado, sua rentabilidade muito maior, tendo seu dinheiro voltando para o bolso da forma mais rápida, né? Bacana. Estou conversando aqui com o Thiago Lima, ele é sócio da Infinity Sistemas Construtivos. Estamos falando hoje sobre sistemas de construção a seco. Vamos fazer um intervalo aqui e na sequência voltamos conversando com o arquiteto e engenheiro Rodrigo Garcia. Ele está chegando. David Brown. Sucesso em todo o Brasil. É do FBI, se liga Um show inesquecível, com músicas inéditas. namorada. É do FBI, se liga e se liga e se liga e se liga aí. Acesse É do FBI. davidbrownoficial.com. De volta com o programa Home TV. Você que ainda não conhece nossa página no Facebook, curta Programa Home TV. Você é nosso convidado e lá você fica sabendo sobre novidades, sobre tendências da construção civil, principalmente sobre modelos construtivos eficientes, inteligentes e sustentáveis. Nesse bloco eu estou recebendo aqui no estúdio o Rodrigo Garcia, arquiteto e engenheiro, sócio da K3 Studio. Obrigado, Rodrigo, pela tua presença e já quero começar conversando com você sobre a utilização de água. Sistemas de construção a seco
como o próprio nome já diz, não utilizam ou utilizam muito menos água do que sistemas convencionais. Isso mesmo, Vicente. Na verdade, como tu mesmo já falou, né, o próprio nome diz construção a seco, a gente não trabalha tanto com argamassa, com esses acabamentos, eu não tenho aquela ligação da alvenaria como entre blocos, porque eu trabalho com parafuso, eu faço a ligação parafusando os perfis, as placas nos perfis. Então, o uso da água, ela praticamente vai ser usada na parte da fundação. Então, depois que a gente saiu da fase de fundação, a água já é utilizada muito menos, assim, praticamente quase nada, assim, para algum acabamento, em alguns casos. E a mão de obra? Você falou em utilização de ferramentas, de parafusadeira, por exemplo. Como é que é a mão de obra para esse tipo de construção? Isso, justamente. A mão de obra, na verdade, ela tem que ser uma mão de obra especializada. Uma mão de obra, as pessoas que vão trabalhar na obra, elas precisam já ter conhecimento do sistema, porque ele tem como o sistema é muito mais industrializado, ele tem uma série de premissas para ser bem executado. Então, toda a boa execução depende muito da mão de obra que ela seja especializada para esse tipo de construção. E como tem uma mão de obra especializada, dá para perceber que o acabamento quase que sempre é 100%. Quer dizer, eu posso ter uma obra de alto padrão, posso ter uma obra de uma casa popular, sempre vai ter um acabamento alto padrão, digamos assim. Isso, na verdade, assim, a gente até brinca, assim, por exemplo, prumo é uma coisa que é muito difícil errar o prumo na parte metálica, porque a estrutura é industrializada, ela vai chegar certinha na obra. A própria mão de obra especializada acaba diminuindo muito esse risco de a parede está fora do padrão, a parede está torta, porque na verdade a gente trabalha com erro no milímetro. A gente sempre brinca assim, a obra pode estar 3, 4, 5 centímetros errado, a gente é 3 milímetros errado. Então a nossa escala é 1 milímetro para trabalhar com esse tipo de obra. Então as paredes justamente ela tem um padrão de acabamento muito melhor que a parede de alvenaria. E sobre o projeto arquitetônico, é preciso um projeto específico? Como é que funciona? Na verdade, não. A gente pode pegar qualquer projeto arquitetônico, ele pode se transformar numa casa de steel frame ou wood frame, né? Nesse tipo de construção. O interessante é o projeto ser feito pensando nesse modelo de construção para que a gente diminua justamente o desperdício de materiais. Então, quando o projeto ele é voltado para esse tipo de construção, a gente consegue trabalhar já nas modulações, padrões da construção, e a gente consegue diminuir bastante o uso de materiais e principalmente o uso de resíduo, o que vai ser resíduo, na verdade, a gente consegue diminuir bastante. Mas nada impede a pessoa que já tenha um projeto arquitetônico pronto, que fez com o seu arquiteto, nada impede. De transformar em steel frame, de executar a obra em steel frame. Sim, qualquer projeto pode ser adaptado para esse tipo de construção. Na verdade, a gente só indica que seja pensado antes para a gente ter o melhor, para racionalizar a construção, que é o objetivo da construção. Então, quando a gente tem um projeto feito exatamente para ele, a gente tem uma maior racionalização, menor resíduo e acaba ficando mais barata a construção para quem está construindo. Quanto à regulamentação aqui no Brasil? Na verdade, todos os testes foram feitos já com as paredes. Quando a tecnologia veio, ela passou por IPT, que é um instituto que certificação de paredes, então ela tem toda a certificação tecnológica, ela é aprovada pelo IPT. Então a gente tem todo o embasamento teórico para construir nessa forma de construção. E essas formas de construção são consideradas resistentes, por exemplo, a grandes ventanias? Então, esse também é outro modelo, na verdade. Felizmente, no Brasil, a gente não tem furacão. Até há poucos anos atrás, a gente não tinha, pelo menos. Certo. E nos Estados Unidos, a maioria das casas são feitas nesse tipo de tecnologia. E é onde a gente tem uma incidência muito maior de ventos do que aqui. Então, questão de problemas a minha casa vai resistir a um impacto, vai resistir a casa. Ela se comporta como uma casa de alvenaria. E ela, muitas vezes, até melhor que uma casa de alvenaria, ela acaba se comportando. A barreira cultural está sendo rompida, na verdade, que antigamente tinha eu acho que por parte do cliente, uma maior resistência a esse tipo, mas o drywall já entrou com força, ele está em todas as salas hoje, e eu acho que, na verdade, a construção também está ganhando força devido a isso, e conforme as casas vão acontecendo e vão sendo construídas, aumenta o número de casos, então as pessoas acabam conhecendo, se familiarizando melhor com esse tipo de construção e acabam vendo que a construção é tão boa quanto e se não melhor que a construção habitual que a gente tem hoje.
Sem falar no baixo impacto que isso traz ao meio ambiente, né? Isso, na verdade, a gente ainda não consegue chegar no Brasil a números como a Alemanha, que trabalha com 3%, 4% de desperdício. Hoje o Brasil trabalha com cerca de 30% de desperdício numa obra convencional de alvenaria. Então, quando a gente chegar pertinho disso, 5%, são 25% que a gente está deixando de jogar fora e para reinvestir na casa. Curta Programa Home TV. Lá você tem algumas informações sobre sistemas inovadores, sistemas de construção a seco, sistemas muito mais sustentáveis. E nós voltamos na próxima semana com Home TV. Obrigado pela audiência e até lá.